Bem, pessoal, vamos começar falando primeiro do grupo do FIOC e depois a gente fala do grupo da impressora e do Atabot, ok? O que o FIOC colocou foi o seguinte, que o grupo está trabalhando muito bem e já avançaram no projeto da máquina multifuncional. Destaca as ações para disponibilizar os desenhos de encade dos perfis de alumínio no Fusion 360. O grupo está, no momento, focado em propor o primeiro modelo de geometria portal, usando os perfis e os sistemas de guias e fusos de elementos recirculantes. Em seguida, iremos fazer os ajustes necessários para passar para a fase de simulação estrutural com as condições de contorno já estabelecidas. Peço que os envolvidos conversem com o Leonardo aí. Com o Leonardo para receber as instruções sobre o dimensionamento dos sistemas lineares. Ele já avançou essa semana e já me mostrou resultados importantes. Por enquanto é isso e mandou um grande abraço. Oi, Leonardo, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e o senhor? Tudo bem, eu li a mensagem que o Arthur passou. Ele comentou aqui sobre você de ter feito instruções sobre o dimensionamento dos sistemas lineares. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Bom, é que a gente estava fazendo o trabalho da FAPEMIG e aí chegou a hora de ver as guias. Aí ele me passou um catálogo, que é o que a gente vai usar da Mectrol, e a própria Mectrol fornece um guia de dimensionamento das guias lineares deles. Aí eu fiz um breve resumo, né, li tudo sobre o que eu consegui e fui seguindo as indicações para o tipo de máquina que a gente trabalha. E lá eles já deram algumas indicações do número de série da guia. São basicamente 4 tipos, só que aí, tipo assim, eu fiz o resumo de um tipo, eu tenho que fazer dos outros 3 para a gente chegar na melhor configuração. Até então, eu dei uma olhada no HG, na guia linear HG, que aí a gente tem alguns parâmetros importantes, como pré-carga, eles já indicam qual pré-carga que você coloca nas guias, nos parafusos, para ela adequar a rigidez, tipo de montagem para maior precisão, tem lá também, como a altura de ombro, onde a guia apoia e tudo mais. Uhum. Temperatura de trabalho, porque caso você vai trabalhar acima de uma temperatura, por exemplo, de 100 graus Celsius, aí você tem que usar fator de correção na hora de calcular o coeficiente de segurança para ver se adequou ou não a vida da guia. E esses tipos de parâmetros, são bastante parâmetros. Eu falei alguns por alto para passar um entendimento maior, como também tem limite de carga e tudo mais. Aí o interessante é ou dar uma lida lá, ou eu vou transcrever o resumo que eu fiz e dar uma olhada no resumo para a gente chegar na melhor configuração de guia. Perfeito. Eu não conhecia essa empresa, mas ela é bem especializada em guia linear mesmo. Sim, sim. O professor falou, parece que ela é de Bauru, da cidade dele. Ah, por isso que ele conhece. Muito bom. Trabalhar com guia linear coloca a gente em outro patamar nos equipamentos. Todos os equipamentos. Se possível, vamos tentar colocar essas guias lineares também na impressora 3D. Facilita muito a vida quando se pensar em colocar no prumo a impressora ou os equipamentos. Olha quem chegou aí. Professor, doutor Roberto Finzi Neto. Finzi, bom dia. Eita! Quando fala assim, quando é praticamente completo, a gente fica até com medo. Tempo e pouco. Não, tem pipoco nenhum. O Leonardo está falando das guias lineares que ele está escolhendo. O Fioc indicou essa empresa, a Mectrol. Não sei se você já conheceu ela. E o que eu sugeri é que a Quais gente. as guias, guias de patins, né? Eu não sei, tem guia com fuso de esfera, tá vendo? Tem guia linear. Esse aqui, fuso de esfera recirculante, o da esquerda. O da direita seria guia de patins, comumente conhecida como guia linear, mas guia linear também tem a cilíndrica, né? Sim. Tá vendo? Tem robô cartesiano aqui, XYZWR, tá vendo?
Mas aí vocês querem comprar as Highwing mesmo? Certeza que vocês estão querendo gastar tanto numa Highwing? Não é Highwing, não. O Leonardo falou da HG. Eu não achei a HG aqui. Não, professor, a HG é o número de série, ela é da Highwing mesmo. É da Highwing? Você É, sabe o preço dela? eu não Cara, sei, professor. Eu sei que ele vai usar no projeto, no outro projeto dele, da FAPEMIG. Ah, entendi. Eu acredito que no nosso caso a gente vai trabalhar com as guias lineares semelhantes a essa daqui. Mas se tiver muito caro, a gente vai fazer uma coisa mais simples. essas no Brasil são muito caras. Se comprar no AliExpress, é um quinto do preço para menos. Bem, Então a gente não vai trabalhar mais com esfera recirculante, não? só se tiver dinheiro para isso, José. A gente, Não, espera aí, depende da aplicação, gente. Vamos lá. Fuso de esfera recirculante é utilizado para movimento de baixa velocidade com alta carga. As guias lineares de patins são utilizadas para movimento de velocidade maior com baixa carga. Aliás, baixa carga e com mecanismo de tracionamento baseado em correia. Então, qual que é a aplicação que vocês estão falando dentro da máquina e qual é a máquina que nós estamos falando? A No máquina caso, que, é multiferramenta. no caso da máquina que a gente está falando aqui, é o do projeto da FAPEMIG do professor, que é uma 5 eixos. É Aí uma máquina de usinagem de 5 eixos, tá? é, Tá, então, olha só, você pode ter os dois tipos de mecanismo de cinemática, tanto o fuso de esferas quanto a guia linear com patins, né? A questão principal aí é saber qual é o mecanismo de tracionamento, se vai ser utilizado correia ou não. Se não houver correia, aí é o fuso de esferas. E pode ser utilizado com a guia linear de patins para poder garantir precisão no movimento linear. Então, precisava ter uma noção do desenho. Vocês têm o desenho aí para a gente poder ver direitinho? Sim. O FIOC está vendo isso, e são dois projetos. O da Tá. FAPEMIG é um projeto de maior precisão. O nosso projeto é um projeto de menor precisão que eles estão fazendo. Então, eles vão definir as guias que vão ser utilizadas. Pode ser que a gente use esfera recirculante, sim, principalmente quando a gente usa o fuso como movimento de tração. Aí não tem jeito, é usar a esfera recirculante. Não sei se a gente vai comprar dessa empresa, porque a gente precisa cotar as coisas. Se o preço pelo AliExpress for mais em conta, é por ali que a gente deve comprar. Mas o que eu falei é que a impressora 3D deveria também usar guia linear ou esfera recirculante, porque muda de patamar o equipamento. Fica bem melhor do que o padrão que fica usando. Nossa, eu uso até aquele parafuso tipo sem fim e rosca normal para fazer movimentação em Z, sabe? É muito ruim. Todas as impressoras que eu projetei fazem uso de fuso de esfera circulante e guia linear de patins. Só que eles trabalham com o MGN 12H, patins, o MGN 12H, que é um pouquinho maior para poder facilitar a inserção dos mancais. Deixa eu dar uma mostrada aqui rapidinho no projeto delas, porque aí a gente relembra, né? E eu preciso até falar umas outras coisinhas a respeito das estruturas de fixação. Vou colocar aqui. Vamos pegar nela Solid Workers. Ok, então olha só. O sistema de movimentação XY, aqui ó, são as MGN 12H, tá? Então você tem um par para Y, aqui da esquerda, e mais um aqui à direita, tá? O carro, que a gente chama o gantry, né? Ele fica assentado sobre esses patins, e aí você tem mais um
que vai levar o sistema de impressão, que fica nessa parte aqui. Então, são 3 que você tem para fazer movimentação XY. A movimentação em Z são fusos de esfera recirculante. Tá? Você tem 2 no caso. Um à esquerda e mais um à direita. Vai garantir uma melhor precisão e também um processo que a gente chama de regulagem automática da mesa em relação à posição desses 2 fusos aqui. Tá bom? Então, uma boa impressora, ela tem que ter um fuso bem preciso e um sistema de movimentação XY bem preciso. As guias lineares baseadas em patins, elas têm praticamente folga zero. Tende a ter folga zero. Não é zero exatamente, a gente sabe que não existe zero, mas é muito preciso. Agora, a movimentação do sistema, baseado em guia de patins, ela é feita por correia. São essas correias azuis aqui. E aí você tem um motor aqui atrás para poder fazer o processo de tracionamento. Já no fuso de esferas, você não tem a correia, mas você vai ter o motor aqui em cima, com um acoplamento flexível, para poder fazer ele girar e a mesa subir e descer. Tá certo? E aí a gente tem um outro problema maior, quando você tem esses fusos de esferas aqui. Nós não vamos conseguir comprar fuso de esfera com especificação C7, H7, F7, o pessoal fala. São aqueles ultra precisos. Porque um fuso de esferas desse aqui, ele vai custar R$600. Você vai conseguir comprar um fuso de esfera baratinho, que custa R$100, mas é feito na China. O grande problema, qual que é a diferença desses 2 fusos de esfera? Deixa eu abrir ele para cá. Mancal mesa. Deixa eu abrir nessa outra parte. É que esse... bom, eu acabei abrindo errado, mas eu vou precisar desse aqui também. Deixa eu voltar para... esse cara aqui. É que esse fuso de esfera aqui, o processo de produção dele é por... Agora vocês me ajudam com a parte mecânica aí. Ele não é usinado. Ele é conformado, que eles chamam. Tem um rolete lá que vai... Ele é forjado. Forjado não exige aquecimento? Não, forjado é quando você conforma. Tá bom, então beleza. Então ele é forjado. Forjar frio. Isso. E aí fica uma série de tensões residuais nessa porcaria aqui. E ele fica empenado. Todos os eixos chineses que você vai comprar, ele tem um empenamento aqui. Seja um empenamento no plano transversal dele aqui, ou seja um empenamento longitudinal em relação ao passo que ele faz aqui, que é um passo de... Ele movimenta 4 milímetros axialmente para cada rotação de 360 graus. Aí o que você faz? Se você colocar a castanha dele travada aqui, vai aparecer na impressão o famoso Z-Wobble, que é uma cobrinha na lateral da impressão. O que você faz então? Você cria uma... até o Fioc a gente já tinha até batido um papo. Você cria uma junta de fixação aonde ela permite movimentação XY. Então, aqui você está a castanha, tá? E aqui embaixo você tem essa peça aqui. Deixa eu esconder a castanha. Onde a castanha vai? Aqui. Vou pegar toda ela. Prontinho. Aí, quando você esconde a castanha, você tem essa pecinha aqui. Essa peça aqui, ela tem, logo abaixo dela, 1, 2, 3, 4, 5 ímãs. Aí eu vou esconder agora essa peça. E esses ímãs estão atraindo esferas de 5 milímetros, que ficam assentadas sobre o mancal de fixação da estrutura da mesa. Então, esses caras aqui podem girar no sentido XY, podendo se adequar ao empenamento do fuso, sem nenhum problema. Então, isso aqui resolve o problema do Z-Wobble. Então, cada um deles tem esse carinha aqui para poder fazer. Isso aqui a gente faz com imã de neodímio, as esferinhas de 5 milímetros,
e mais as peças impressas em 3D, tá? Mas aí, sim. Pode falar, Gê. Não? Nada não. Ah, Tô então te tá bom. ouvindo. Tá bom aqui, deixa eu não salvar. Tá para cá. Então, isso aqui resolve a questão da cinemática. Agora, para a máquina do Arthur, como ele vai ter a questão do robô de 5 eixos, eu não sei se o objetivo do robô dele é poder fazer usinagem, é? São dois. Tem um torno e tem uma multifuncional, que é fresa e corte laser. Então, todos que ele vai ser o mecanismo que vai executar o tracionamento das juntas vai ser o fuso de esferas. E o que vai dar precisão no movimento vai ser a guia de patins, tá? A guia de patins chinesa, ela tem uma qualidade muito boa. Você pode comprar ela que você não vai ter problema. É só o fuso de esferas que tem esse pepino aí, que eu havia mencionado, que todos vêm empenados. Aí você tem que colocar esse mecanismo que eu falei ali para você resolver o problema. Agora, eu não sei qual que é o nível de precisão que ele quer no robô dele. Quantos microns que a gente está falando em relação ao movimento. Aí talvez não tenha como fugir de comprar um eixo desse aqui, com certificação F7, H7, que seja, não. Aí ele vai gastar em cada eixinho desse aqui de R$ 500 para cima, dependendo do comprimento. Se fuso de esfera recirculante. Estou vendo aqui os preços. Está na casa de 120 mais 340 de frete. Então, dá Você está por olhando volta. na China, não? AliExpress. Tá, você consegue comprar ele com frete grátis de alguns fornecedores ao preço de R$ 100. Eu comprei recentemente para minha impressora. Tá vendo? E aí, 450 milímetros. bem, Leonardo, era mais essa questão do guia linear que você queria falar agora? Professor, que ele tinha passado para mim sobre os guias e sobre que a gente também estava fazendo, os alunos, nós todos, do Project Maker, estava já começando a fazer o desenho da estrutura da máquina multifuncional. E até então eu já fiz 3 desenhos com 3 ideias diferentes e o pessoal aí tem feito também. Eu não participei da reunião em que vocês apresentaram as soluções possíveis. Vocês encontraram 50 referências, como o Fioc estava pedindo? Não chegamos a exatamente 50, mas até onde eu lembro a gente tinha passado de 20 fácil. Estava com muita esse tipo de estrutura diferente e também a gente chegou a levar um artigo sobre a avaliação de suportes para aumentar a rigidez da própria estrutura da máquina, conforme as posições do carro ao longo do eixo Y e X. Foi bem interessante. Legal. Daniel, fala um pouco dessa reunião e do que seria tratado nessa semana na reunião com o Fioc que não aconteceu. Então, é igual a reunião, né? A gente olhou essas partes das estruturas, tipo, as propostas de estrutura, e também olhou umas partes de patentes que foi colocada no arquivo. Aí, partindo disso, foi pedido para a gente fazer diferentes tipos de estrutura portal e com diferentes perfis, né? Que a gente pegou lá no site do que o senhor tinha passado para a gente, né? O Forset. Aí a gente conseguiu o catálogo, adicionamos ele completamente no Fusion e fomos montando as estruturas a partir dos perfis de alumínio. Aí, essa semana, tipo, ele falou pra gente só fazer coisa, essa semana a gente ia ver a parte de análise estrutural desses perfis que a gente conseguiu desenhar. Uhum. E eu acredito que seja isso. Que aí a gente foi fazer olhar a parte da análise estrutural para ver qual que seria o mais adequado. E quem é que vai fazer análise estrutural? Então, aí a gente não conversou sobre isso. Eu não sei se vai fazer cada um que fez o desenho, vai fazer a análise separado, ou se vai passar o desenho para um e se fazer as análises. Não foi decidido ainda. Tá. Quando chegar na vez do Felipe Rosa, eu vou pedir para ele mostrar
a análise que a gente já está começando a fazer na impressora 3D. E Beleza. eu acho que a gente consegue se ajudar. O Fábio, professor também, fez doutorado aí aqui na UF com a Sônia. Ele é especialista em elementos finitos e tendo dúvidas a gente pode acioná-lo, tá? É amigo do Marquinho, é sócio do Marquinho na empresa deles. Ok. Felipe de Brito, sua vez, conta como é que tá as coisas do que você está trabalhando. Eu? Isso. Então, semana passada eu não consegui comparecer na reunião que o Fioc fez lá no laboratório, aí eu expliquei para ele, mas eu conversei com o Daniel e ele me explicou que como tinha sido a reunião, eu vi a ata e comecei a desenhar a estrutura também. Eu peguei um modelo que eu encontrei na internet e comecei e me baseei nele para fazer. Mas não terminei, tá pouco avançado ainda o meu desenho, mas tá indo. E depois tem que conversar com o Fioc se tá tudo certo no meu desenho, Tá. mas por enquanto é isso. A gente tem que definir a data da reunião com o Fioc, tá? Eu vou mandar mensagem para ele para a gente fechar isso ainda hoje. Deve Tá. ser na quarta ou quinta de manhã. Pra mim fica bom, qualquer dos dias aí de manhã, se o pessoal quiser, pra mim tá ok. Beleza. Vou pedir agora para o Felipe Rosa falar um pouco sobre análise por elementos finitos do elemento lá da impressora 3D. Aí o Finzi já pode assistir. Não sei se você viu o vídeo de ontem, a gente chegou a falar sobre isso. Não, você postou o vídeo no canal aqui do Teams? Sim. Ah, tá, eu não cheguei a ver, não. Ontem eu tive defesa do meu aluno até 7h30 da noite, cara. Foi o Bruno? Foi o Bruno, foi o Bruno. Ele passou? Ele ganhou? Graças a Deus. Graças a Deus. Estou muito feliz. É. Bom dia, né? Então, a gente conversou ontem, Isso. eu, o Jean e Giancarlo. o Thiago também, né? Tava aí Sim. na reunião. Tava com a internet meio ruim. Aí, eu, o Jean e o José, a gente tava aprendendo, né, a mexer com essa parte aí de análise, igual o professor Finzi tinha recomendado, né, pra gente. E fizemos uma primeira aí, simulação, só para aí se confirmar que é desse jeito mesmo que é para fazer, aí a gente faz das outras peças, né? A gente achou a curva SN de um plástico na internet, num artigo. Depois eu coloco a referência lá. Porque o ANSYS ele não tem as curvas SN do plástico ABS lá, que é o que a gente estava começando. Aí tanto os valores das forças e o material a gente pode mudar facilmente, né? É mais para validar e, tipo, se tiver certinho a gente segue fazendo, seguindo a mesma lógica. Se quiser eu mostro aqui como é que fica, mais ou menos. Pode mostrar. É bom para o Daniel também ver, Daniel e o Felipe verem como é que a gente está fazendo isso. Então, aqui, por algum motivo, ficou de outra cor a impressora. Nuance. Mas enfim, eu peguei esse mancal aqui. E aqui as forças, né, vão ser devido a essas correias aqui, que vai atuar como o professor já falou, pra gente colocar a força na área interna aqui, né? Isso. Na área Que é o interna. que eu fiz aqui. Cadê? Eu coloquei a força nessa área aqui, ó. Tipo, nesse semi-área aqui.
E aqui também, né? Nos dois, onde passa o suporte para as duas de cima correntes. também, viu? Aqui, então, aqui, aí eu dividi a força em dois, assim, né? Não sei se é correto. Metade para cá e metade para essa parte aqui, ó, tipo, Isso, exatamente. Eu faria assim também. aqui, né? Isso aqui. Isso aqui. E rodei aqui, mas, tipo, não deu que ia fadigar, não. Tipo, né? Deu vida infinita. Se a gente pegar a curva aqui de sensibilidade aqui, tipo, não deu fadiga, não. Ufa. Mas Qual a tensão máxima que chega? a tensão máxima? É, A tensão. Peraí. é essa em vermelho aí. Ele mesmo está mostrando. 6,39 vezes 10 a menos 5. Eu acho que é isso. Aí tem que ver a questão dos valores, né? Pode ser que tenha algum valor correto. Em que unidade está? Uhum. Enfim. Esqueci onde é que pega o máximo aqui. Tem um botãozinho aqui que acha o máximo. A unidade de referência estava em metro, né? Deve estar megapascal isso aí. Mas Tem um outro detalhe também, aí eu não sei se correlaciona, porque tudo bem, está fazendo um ensaio apenas da estrutura pressupondo a aplicação da força naquele sentido lá. Só que a gente tem um pino que desce por cada uma desses furos aí de 5,5 milímetros, e esse pino ele desce até lá na base, o que aumenta mais ainda a rigidez da estrutura. Apesar de que já deu que não vai fadigar, tá bom. Mas eu não sei se às vezes era interessante também avaliar essa condição. A Certo? única peça assim que dá para falar assim, olha, não tem jeito, alguma das únicas, né, que a gente precisa imprimir são os mancais. Os mancais, eles infelizmente não dá para você, não vale a pena você mandar usinar. Fica muito caro você mandar usinar um mancal desse aí, tá? muito Seja em alumínio complexo. ou qualquer outro material. Porque ele tem as características de montagem dele. Aí é um saco você mandar usinar isso aí. Inclusive, a usinagem em 3 eixos você tem que fazer, né? Não dá para fazer uma coisa simples. Pega um blocão lá e aí você organiza ele. Agora, uma coisa que eu estava observando é a questão realmente de qual que é a unidade. A força que você colocou na correia, qual que é a unidade, o módulo dela? Então, eu peguei as acelerações, né, que o senhor tinha passado, que era 3,5 milímetros por... Não, como é que... Eu esqueci os valores. 3.500 milímetros por Isso. segundo ao quadrado. Isso, aí eu passei para metros por segundo ao quadrado, 3,5. Tá. E a massa era... Aí eu coloquei A a massa massa do com... Genk, né? eu coloquei como meio quilo, assim, Tá bom, inicialmente. legal. Ah, tá. E aí a força decorreu disso aí. Entendi, então. Beleza. Tá, então graças a Deus parece que os mancais frontais podemos manter o projeto. Parece que tá bom. Tá? Aí eu Porque posso, se fosse... Sim. desculpa, eu posso enviar aí, tipo, fazer e enviar para alguém que tem mais experiência e faz a validação se ficou correto. Uhum, beleza. Sim. E os mancais que estão no eixo X? Você chegou a fazer ou fez por enquanto somente esse que estava lá Não, Não. eu fiz esse pra, entendeu? Porque se eu Como, tivesse como fazendo teste? se estivesse fazendo alguma coisa muito errada, né, aí não... Não, eu gostei. Pra mim Não, tá legal. na verdade eu tava fazendo errado, né? Aí o Jean me passou umas correções aí. Ah, Eu gostei. E eu vi que tem ponto de tensão na base e na parte de cima, a parte mais estreita ela não é tão solicitada. É a parte de baixo que é mais solicitada. E eu fiquei feliz com isso. Eu gostei de ver esse resultado.
Eu achei, era justamente onde eu imaginava que ia ter uma maior concentração de forças, por isso que eu fiz tanto filete lá na base. É bom saber que ali mesmo assim tá legal. Tem um outro detalhe também muito importante do processo construtivo da impressão dessa peça aí, tá? Então, agora deixa eu trazer para cá, que aí no caso, quando for mandar fazer a impressão, tem que observar isso. Deixa eu trazer aqui. Eu vou pegar e vou abrir a peça por fora aqui. Olha só, inicialmente essa é a peça que a gente vê no mancal direito, né? Esse é o sentido que a gente observa ela, que a gente está analisando lá as tensões. Você tem tensão dessa face para cá e tensão dessa face perpendicular a ela. As tensões, então, as tensões principais são tração perpendicular a essa face e tração perpendicular a essa face aqui. Quando você tem esse tipo de esforços aí, você tem que pensar no plano de construção fatiado da peça para poder garantir a maior rigidez possível dela, a maior adesão de camadas possível. Se a gente imprimir a peça desse jeito aqui, aonde o Z conforme está indicado aqui, você acaba tendo todo um conjunto de fragilidade de camada relacionado ao sentido das tensões, que é perpendicular a essa face e perpendicular a essa face. Então, esse plano de construção aqui é o pior plano de construção que você pode fazer para essa peça. Ela vai rachar muito fácil. Só deixar claro, quando a gente vai empilhando vai fazendo as diversas camadas uma sobre a outra, a força perpendicular a essa face vai ser uma força cortante. Aí vai fazer uma camada andar sobre a outra. E isso fragiliza a peça. É isso que o Fins está falando. Não adianta colocar a base embaixo aí. Tem que colocar em outra direção. Então, o que eu fiz? Eu imprimi nesse sentido aqui. Deixa eu arrumar aqui. Com o X desse jeito aqui. Tá? Tem dois ganhos em fazer a impressão desse jeito. Em primeiro lugar, é a precisão na base dos mancais que vão para as polias. É a maior precisão que você tem no plano XY. Então, você não perde em qualidade de posicionamento. Segundo lugar, é a área de impressão. Como eu estou trabalhando com camada de 0,1 a 0,2 automática, a gente observa que isso aqui aumenta a área de adesão, imprimindo em baixa velocidade. Então, ela vai ganhar vamos dizer assim, em qualidade mecânica. Aí você vai falar assim, Roberto, mas desse jeito que você fez aqui, quando tiver tensão perpendicular a esse plano aqui, ela vai delaminar. Não, beleza. Ela tem essa possibilidade de delaminação. Só que se eu fizesse a impressão aqui, ela ia ter dois planos de delaminação. Teria esse e esse. Fazendo assim, o único plano de delaminação que ela teria seria para a força perpendicular a essa face. Aí como é que você resolve o problema? O parafuso que entra aqui em cima e vai até na base. Gente, deixa eu atender rapidinho ali, parece que estão tocando o interfone. Eu já estou voltando, tá? Vai discutindo aí. Ok. Bem, o Fins deixou a tela aparente aí, mas essa questão de como é que vai ser impresso é uma próxima etapa. A primeira etapa era saber se essa estrutura iria suportar. E, pelo visto, parece que sim. O que eu sugiro a você fazer, Felipe, já vou passar a bola para você, é mandar os seus resultados, encaminha para o Marquinho e peça para ele passar para o Fábio avaliar se aquilo está adequado, tá? Pode falar, Felipe. A gente tem que rever Martinho, e avaliar com relação às propriedades também do material, entendeu? Sim. Porque a gente pegou o ABS que tinha lá no ANSYS mesmo, né? Aí tem que ver se a gente vai, né, precisar criar o material lá, né, de fato, com as propriedades certinho. Coloca todas as suas dúvidas e manda para o Marquinho. Peça para ele solicitar ao Fábio dar um auxílio. Você vai ficar surpreso com o resultado.
até complementando essa dúvida aí, tá? Você tem dois problemas em pegar exatamente o modelo que está lá no ANSYS. O primeiro modelo do ANSYS, ele pressupõe uma peça feita do material ABS sólida. Ela eu não sei se eu posso chamá-la de totalmente estrudada, tá? É uma peça que ela é produzida sólida. A peça que nós temos aqui, ela é feita em camadas. Esse é o primeiro problema que a gente tem. O segundo problema que tem que ser avaliado é a temperatura da simulação que a gente vai fazer. Essa impressora aqui, ela vai trabalhar com materiais de engenharia. A nossa câmara tem previsão de chegar até temperaturas de 70 graus Celsius. Então, a gente precisa refazer as simulações a essa temperatura também. Tá. E, por fim, a gente não vai trabalhar com ABS. A gente vai trabalhar com qual material? PLA? Policarbonato. Sabe por quê? Eu tenho a Triclops, a minha impressora mais antiga. Ela está fadigando a maioria das peças que eu fiz em ABS. Tá? E assim, a fadiga tá linda. Eu acho que eu mostrei na última reunião que a gente teve lá, rachou, né? E eu tô trocando tudo para policarbonato. Tá. Cara, é outro nível. É o melhor material que eu já trabalhei para esforços mecânicos cíclicos. Muito melhor que ABS-PC, que ABS-PC é ABS com carga de policarbonato. Mas o policarbonato em si, cara, é outra coisa. Assim, você tem que imprimir ele a 280, 290 graus. E se ele não tiver uma câmara aquecida, ele vai empenar feito doido. Mas como eu tenho uma impressora que dá para poder imprimir, vai de boa. Tá? Então, essas peças têm que ser em policarbonato, para poder facilitar a vida. Tá? Ok. Quem mandou a pergunta? O que quer aqui? Não é pergunta, eu estou colocando o que você falou. Material policarbonato, trabalho até 70 graus Celsius, material impresso em camadas, aí vai ter 30%, 70% de preenchimento, pode até ser mais, 100%, né? 100%. Vai ser 100%. Coloca 100% para poder aumentar a adesão entre camadas. Você sabe que não varia muito isso, né? De 70% a 100%, o resultado é praticamente o mesmo. Para adesão entre camadas? Sim. A Cara, gente fez uns testes e encontramos isso. Que acima de 70%, a diferença é muito pequena. Mas vamos por 100%. Eu tenho uns outros estudos. Depois vocês procuram um site de um cara chamado CNC Kitchen. Ele é um alemão que faz ensaios de resistência mecânica com polímeros. E os testes que ele fez demonstram que quanto maior a área de adesão de camadas, ou seja, maior preenchimento, maior a temperatura também, e menor a altura de camada, maior é a resistência mecânica do material à tração. Tá? Que o nosso grande problema é sempre a tração. E, por incrível que pareça, menor quantidade de shells, viu? Então, você tem que ter poucas shells e muito em fio. Entendi. Ok. José, ontem você não esteve na reunião. Quais são suas considerações? Que bom que o Felipe conseguiu. No final de semana a gente tinha ficado por conta de descobrir aí como que a gente ia fazer essa simulação. Que bom que você passou as recomendações para ele para a gente firmar melhor essa parte. E Agora, se tiver tudo certo com essa simulação, a gente pode conseguir fazer ela nas outras peças também, para ter uma solicitação maior, né? então, tem até uma outra coisa que eu precisava falar com vocês aqui. Já que eu acabei de montar a minha impressora, a Cyclops, que é essa que vocês estavam fazendo a simulação. Coloquei as peças, imprimi tudo em ABS e tal, ficou lindo, maravilhoso, tal, só que eu comecei a pensar um pouquinho no caso de uso dessa impressora no laboratório. Movimento lá para lá, movimento lá para cá. Oi, Luquinha, fala. Tá bom, papai vai buscar lá daqui a pouquinho, tá? Obrigado. Agora eu estou em reunião, tá bom?
bem, filhão, muito obrigado. Coisas de trabalhar em casa, esse é o detalhe. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, que eu acho que a gente precisa analisar com calma, realmente, a respeito do projeto dela, tá? Então, eu andei observando que essas peças aqui, que eu coloquei transparente, que são os mancais de canto, os mancais tridimensionais que eu fiz, são muito bons para você conseguir exatidão exatidão angular. Esquadro, vamos resumir. A impressora deu um esquadro maravilhoso, mas mecanicamente, para uma impressora que vai ser movimentada para um lado, para o outro, eu comecei a ficar preocupado. Então, por exemplo, pega esse canto aqui, tá? Esse canto aqui, se eu remover essa peça aqui, eu consigo pegar lá no catálogo da Forset e colocar as esquadrias de canto e fazer ela ficar muito mais segura. Tipo assim, você pode movimentar, pegar pelo frame dela, rodá-la para cima, jogar no chão que não vai ter problema. Agora, com peça de plástico, não dá para você fazer isso. Ela leva uma pancada mais forte, a peça vai rachar. Então, pessoal, eu acho que a gente precisa trocar essas partes aqui. Eu vou colocar dessa forma aqui lá atualizar lá no repositório, né? Essas peças que estão transparentes e colocar as cantoneiras no padrão da Forset para a gente poder fazer a fixação. Porque eu acho que para um ambiente laboratorial, onde você vai mexer isso para um lado e para o outro, mecanicamente ela não vai aguentar as pancadas. Aqui no meu escritório que eu coloquei no lugar, acabou, não vai ter mais problema. Mas... É bem provável que no laboratório ele fique num canto, só que a gente não sabe o dia de amanhã mudar, então, muda ser o um técnico, sabe? Vai mudar o layout porque chega um novo equipamento, a gente não sabe. Exatamente. Então, essas que estão transparentes aqui, que são os cantos do cubo, eu recomendo que a gente pegue as estruturas metálicas da Forset. O que são mancais, por exemplo, mancal dos motores traseiros, não tem jeito. A gente tem que imprimir mesmo e fazer. Porque se usinar é um desespero. Mancal de frontal para as correias, mesma coisa. O mancal do eixo X, o esquerdo e o direito, que são esses carinhas aqui, mesma coisa. A gente precisa fazer a impressão, tá? E aí, trabalhar com policarbonato. É a minha recomendação. Que é o melhor material que eu consegui trabalhar até o momento. Tá bom? Beleza. Eu ia recomendar isso também. José, continua. Oi. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Então é isso, né? A gente continuar fazendo as simulações e procurar os mancais da Forset para ver se compensa comprar. Ok. Giancarlo, pode passar suas considerações dessa semana. Bom dia, Fins. Você falou que não viu a reunião de ontem, né? Então eu vou passar aqui, transmitir o que eu fiz, para ver se a gente chega em algum lugar. Tá vendo? Tá vendo o point? Então, eu coloquei aqui de início algumas funcionalidades do nosso robô, que seria o controle de motor, comunicação Wi-Fi, Bluetooth, sensor de presença. São quantos motores? De qual? 2. Motores são 2. Serão apenas 2 motores. Controle de posição angular e ou velocidade? Posição e trajetória com o IMU. Não, tá, mas quando eu vou falar que eu vou controlar o motor, pensando só no motor, eu preciso controlar a velocidade dele ou também preciso controlar a posição angular do motor, do eixo do motor, as duas coisas? Tá, então já atualiza, por favor, aí no controle do motor com o encoder, a quantidade que são 2 e coloca na frente posição e velocidade angulares. Porque isso vai impactar no tipo do periférico que o microcontrolador vai ter que ter.
E põe 2 motores, Giancarlo. Beleza. Aí logo abaixo a gente tem comunicação Wi-Fi e comunicação Bluetooth. E ou? Você quer E ou? E. Wi-Fi apenas 2.4 GHz de banda. Olha, eu gostaria de um Wi-Fi que a gente pudesse fazer um IoT, Internet das Coisas. Eu não sei qual é Isso a... aí está numa camada mais acima. O protocolo está mais acima. A banda de frequência que é o detalhe, que isso impacta na especificação do rádio. Pode ser 2.4. Então, beleza. Aí teria o módulo e a gente poderia colocar o módulo ESP32 logo na frente, sem nenhum problema. Legal. Então coloca Wi-Fi e Bluetooth. Legal. Esse sensor de presença, qual que é o transdutor dele? É infravermelho? O que é? Infravermelho. Você já tem um módulozinho infravermelho, Arduino, alguma coisa assim? Qual que é a saída? Seria só esse sensor aqui, ó. Não é um módulo, é só o sensor. Inicialmente, poderia ser outros. Tá, mas eu trabalho com esse TCRT aí, e ele é um sensor, ele é um módulo emissor, sensor reflexivo. A aplicação dele é para encoder. Esse aí é para evitar choque. Ah, tá. Então esse aí é um sensor de proximidade, na verdade, né? Isso. Tá. A saída dele é digital, então. Eu consigo relacionar com a saída digital. Agora, o outro sensor, que é o sensor de presença, é diferente do sensor de proximidade. Ou não? Ou é a mesma coisa, a mesma aplicação? Não, é diferente. Tá bom. Tá, porque a gente precisa saber qual que é o tipo de saída do sensor de presença. Se é uma saída analógica ou se é uma saída digital. É I2C. Eu coloquei aqui algumas é digital, então. Beleza. Isso. Beleza, então. Então volta no anterior ali. É comunicação I2C. Ele vai ser um escravo. E ele mesmo vai passar as informações como escravo. Tá bom. Tá, mas então, peraí, então, vamos por partes. Então, esse sensor de presença aí, na verdade, é um sensor de proximidade. Isso. Aí, o próximo sensor, vamos lá para o próximo. É um sensor de distância, movimentação de 3 a 5, distância de medição absoluta 2 metros, comunicação em 2C. Taxa de transmissão, 9.600. Tá bom, então. E aqui é um pouco da pinagem dele. Ok. E BGA? Não, engraçado, ele não parece ser BGA. Eu tô vendo os caras lá de fora. Onde você viu isso? Engraçado, ele parece ter... Ah, tá. Ele não tem terminal. Ele é inferior BGA, mas você prolonga os pés para poder ter acesso e fazer soldagem nele. Não, tá bom. Isso aí a gente consegue soldar. O que é BGA? Mas já tem o módulo, né? Então nem precisa preocupar. Comunicação em 2 GPIO1, SDA, SC. Peraí, mas ele não é em 2C. Ele é em 2C. SCL e SDA. Tá. Não, é porque SDA e SCL também são utilizados para SPI. Se fosse SPI era até mais fácil, mas I2C também vai. Não tem grandes problemas, não. Beleza, tá bom. Então esse aí tá jóia. Então a gente precisa ter mais um periférico I2C no sistema. A gente está falando de sistema de medição de cor de quadratura 2, mais I2C, saídas digitais, entradas digitais, saídas analógicas, entrada analógica, o que mais? IMU. Essa IMU também é I2C ou SPI. Legal. Qual que é essa aí? É o IMU ainda, é o 9250. 92. Ela tem acelerômetro, giroscópio.
E magnetômetro. Magnetômetro. E sensor de temperatura, se eu não me engano. Sim, sim. Sensor de temperatura também. Tem. E ela é boa? O pessoal usa. Ela não Sim. tem grandes problemas com ruído, etc. Não? Não. A mais barata tem. Essa aí já não dá problema. Essa aí é mais. É até que é o iPhone que usa, não é, o Giancarlo? Não, o Epoch não tem. Nem o 2? Nem o 2, se eu não me engano. Tá Não, bom. tem sim, o 2 tem sim. É esse mesmo que ele usa. Mas acredito que seja só o chip, não o módulo. Ah, tá. E essa aí funciona em I2C ou SPI. Legal. Isso. Esse que tem no laboratório também, né? Tem uma no laboratório. Alimentação em 5 3.3. Tá bom. Legal. O que mais? No motor que a gente pulou. Motor N20 com encoder. Motor GND encoder. Encoder é fase A, encoder B. 3E3, M1. A gente vai trabalhar apenas com encoder de baixa velocidade, né? Tá bom. A alimentação dele é 6 volts. Resolução 823.1 pontos por revolução. Dá uma boa resolução. Sim. Legal. Bom, beleza. Então, se o motor tá bom, então tá bom. Isso é sem problema. A gente vai precisar de um driver para acionar ele, né? Sim. Precisa de um driver de potência. Qual que é o driver de potência que vocês usam? Porque Olha. ou ele já tem esse driver aqui. Não, esse aqui é atrás é só o encoder dele. Não tem o driver, tem que ter. O Marco sabe qual é. Eu não sei de cabeça, não. É o 298N, pontezinha H. O que ele recomenda é usar um Step Up ou um ESP, como está um transmissor que alimenta o motor. É isso que o Marco recomenda. Não entendi. Como assim? Um Step Up, a gente geralmente coloca para alimentar o motor um chopper, para que a tensão que vá para ele seja constante. Mas eu não sei se é isso que você está perguntando. Não. É o driver de acionamento do motor mesmo. Tá? Porque uma coisa é a voltagem de alimentação que você tem, que você joga para o driver. A outra é o driver mesmo, tá? Porque você vai ter que gerar inversão de sentido de rotação, vai ter que controlar a velocidade. Então você tem um driver que geralmente é uma Normalmente a ponte gente faz isso por PWM, tá? Tá, mas só o PWM ele não te garante inversão de sentido de rotação. Tá. Então você precisa de ter uma ponte H para poder fazer a inversão. Aí você tem algumas pontes H que já fazem isso, como por exemplo a L298N. Vou colocar aqui. 98N. Se eu não estou errado, eu acho que é isso mesmo. Ela trabalha com até, acho que, 1 ampere de corrente, 1,5 ampere. E esse aqui a corrente é bem baixinha, pelo que eu estou vendo. Essa que a gente geralmente usa. Legal. Que ela aceita habilitação, aceita inversão, aceita frenagem ativa. Sim. Tá, mas espera aí. Potência máxima 2,8 watts, é uma corrente até 1 ampere. Torque de eixo travado é de até 6,5 kgf, o que levaria até 3 amperes. Tá, precisa verificar com calma qual é exatamente o regime de operação que esse motor vai ter para o robô. Oi? Ah, tá dando retorno. Então, precisamos saber isso porque, por exemplo, se for mais de 1 ampere, a L298N não dá. A gente tem que pegar uma outra ponte. Sim. Deixa eu ver aqui. Aí tem uma... Professor, deixa eu fazer uma observação aqui. Eu coloquei esse motor aqui buscando pelas rotações.
pelo RPM dele, que o Marco tinha falado, entre 100 e 150. A partir daí, qualquer outro dado ali, eu não dei muita atenção para ele. Não, mas a partir do momento que você especificou o motor, aí a gente tem que correr atrás e especificar o driver. Preocupa com isso, não. O driver é sempre após a especificação do motor mesmo. O grande detalhe aí que a gente precisa ver agora, deste driver, é ver os regimes operacionais desse motor. Se houver uma condição de operação desse motor aonde a corrente chega a esses 3 amperes, o L298 está fora. Não, Ele não. vai aguentar. Ó, a corrente de operação máxima do L298N é 4 amperes máximo, ou 2 amperes por canal. Se a gente usar Então, 2 deles, um para cada... Não funciona. Não funciona? Não funciona, porque a corrente não se divide igualitariamente. Você pode colocar, se você colocar 2 sistemas em paralelo, ela não se divide igualitariamente. Infelizmente, isso aí é propaganda de site, vamos colocar assim. Tá. Você tem que ver a de um canal mesmo, porque como o motor vai trabalhar com sentido de com inversão de sentido de rotação, você obrigatoriamente precisa trabalhar com os 2 canais. Um sentido direto e outro sentido inverso. Tem um outro motor, o driver, que é o BTS 7960. Ele trabalha até 43 amperes. Pico de corrente de 60 amperes. Vamos dizer que ele é no mínimo parrudo, né? Tinha aqui com dissipador, tudo, né? Deixa eu verificar qualquer informação da aplicação de voltagem nele, etc. BTS, Motor Drive Model. Legal aqui, deixa eu colocar para mim. Eu acho que esse serve. Só verificar uma coisinha aqui em relação à voltagem nominal de operação e os modos de operação dele. Fonte H. Faz frenagem. PWM dele é até 25 kHz. Voltagem de alimentação parte de 5.5 e vai até 27 volts. Então, se o nosso motor aqui, a voltagem nominal dele é 6, então, tá de boa, parece que tá tudo certo. Duty cycle de 0 a 100%. Fornece informação da corrente que circula no motor. Isso é muito importante, vai fazer controle de torque. Ó, Jean, matou. É esse cara aqui mesmo, viu? Então, esse aqui resolve. Legal. Bom que já tem um belo dissipador aqui, vai ter alto rendimento para a gente. Qual o código dele? Eu tentei escrever, mas saiu com uma letra escura aí. BTS 7960. É a ponte H. Vamos precisar de 2. 2 por motor, não é, Fins? Ou é uma? É uma por motor. Tá. É porque essa ponte ela já tem o elemento H dentro dela para gerar inversão e por aí vai. Lá no AliExpress ele sai por R$15. Aqui na Vida de Silício sai por R$ 99,90. Nossa Senhora. Mas é legal, é bom saber que você tem um desse aqui. A qualidade dos MOSFETs dele é boa, é Infineon. Não, eu nunca comprei esse, não. Eu não tenho ainda esse. Tá? Ele parece ser muito bom. O capacitor de entrada não é muito bom, não. A gente vai ter que fazer uma fonte com desacoplamento, mas isso aí é sem problema. Ele parece ser grande. Beleza, então essa aqui tá ok. Pode continuar aí. Bom que vocês vão poder trabalhar com motores muito maiores também, viu? Só de ter esse driver. Tem que ver se esse driver vai caber nos 10 centímetros de diâmetro da placa, viu? Mas por quê? Nós vamos fazer nossa placa? A nossa placa tem esse requisito de ser de 10 centímetros de diâmetro. Por quê? Mas por que a gente tem que ter 10 centímetros de diâmetro? Você quer fazer um IPUC igualzinho o IPUC que foi feito? A gente não pode fazer o nosso?
Não, o Mas, EPUB nossa, tem 7. Eu demais. queria fazer algo de até 10 centímetros, é isso. Ah, tá. E a gente não precisa fazer 10 centímetros no plano XY, a gente faz multicamadas. Pode ser. É bom, até bom que a gente isola o ruído produzido. Bom, agora a câmera. Esse é o principal, esse é um problema aqui, tá? Uma câmera digital, 640x480. Porque o problema é programar isso. Tem biblioteca desse negócio em algum lugar? A gente pode fazer o seguinte, Fins, transmitir isso em stream para um servidor externo e o servidor externo fazer a programação. Tem bibliotecas mas... de reconhecimento de imagem. Então, mas esse aqui é o problema. Você tem que ter uma biblioteca de comunicação com isso aqui. Porque uma coisa é você receber a matriz da imagem e analisar ela. Outra é você transferir, é você coletar essa matriz de imagem desse dispositivo. Como é que isso é feito? Então, tem que saber a interface, o protocolo de comunicação, porque ela é I2C. Se ela é I2C, ela tem que ter todo um protocolo de comunicação I2C com ela. Então, tem a especificação do protocolo I2C dela, para poder obter as imagens, obter a matriz de bits, melhor dizendo. Vocês estão mostrando aqui para mim um PDF, né? Eu não consigo clicar nesse PDF. Alguém me joga esse link aqui no chat para eu poder tentar abrir e dar uma olhada? Do datasheet aqui? Isso. Quero ver que informação que vem nesse datasheet. Joga o link no chat aí para mim. Valeu. Vou entrar aqui. General description, features, applications, key specifications. Diagrama de pino. Bom, com certeza já o módulo tem negócio externo. Functional description. Buffer, tal. Test pattern. SP interno, interface. Pinagem não é o que a gente quer. DC também não é. Function. Timing specifications. Não. Register set, já começou a melhorar. Falar quais são os registros internos. Device Control Register List. Meu Deus do céu, programar isso aqui vai ser lindo. Cadê o que mais aqui? Protocolo. Deus, ela tem registro demais. Temos um problema. Aqui não tem a especificação do protocolo dela. A única coisa que tem aqui é a descrição dos registros internos no microcontrolador dessa câmera. Quando vocês vão usar ela em alguma aplicação, o fabricante tem algum application note, que é um manual, que é um datasheet complementar, ou o fabricante fornece as bibliotecas em linguagem C? Calma aí que eu já estou procurando aqui. E esse datasheet aqui é o do chip. Para saber se ele tem algum application note que fala do protocolo. Não achei aqui no site deles, não. Aonde que o IPUC usa isso aqui? Usa. Precisa verificar se por acaso tem lá nas bibliotecas do IPUC a biblioteca associada à comunicação com esse dispositivo. Provavelmente foi feita em linguagem C,
de lá a gente consegue tirar o protocolo. Seria Mas esse precisa ter último acesso. link aí que eu mandei? Hã? Seria esse último link que eu mandei agora? Vou entrar aqui para dar uma olhada. Software Application Note. É isso mesmo que parece. Só dar uma andada aqui. Pelo visto, o 8670 caiu fora, viu? Agora é 8675. É, Aqui está falando como é que você faz as configurações de resolução. Está aqui o protocolozinho, a sequência de comandos 2C. E aí está a sequência, mas onde é que está a inicialização? Olha aqui em cima, pela listagem. Frame rate. Tá, esse Application Note aqui, ele é um Application Note mais avançado. Ele fala dos vários modos que a câmera tem e como setá-los. Mas não tem aqui a parte de inicialização da câmera. É a sequência de comandos que você envia para poder inicializar e setar as configurações iniciais dela. É isso que a gente precisa encontrar. Provavelmente deve ter um outro Application Note, desse mesmo jeito aqui, que a gente precisa seguir. Então, vocês precisam buscar o restante dessa informação, tá? É. E aqui eu coloquei, um ponto. Ela tem a versão com e sem FIFO. Eu não sei para que serviria. A FIFO é uma fila de dados first in, first out. Precisa verificar se essa FIFO está associada, é uma FIFO de imagens, que ela faz um buffer interno, ou se é alguma outra informação que é armazenada nessa FIFO. Tá? Sim, eu encontrei Provavelmente utilizado para armazenar dados do sensor CMOS. Provavelmente são imagens, então. Por exemplo, assim, às vezes você consegue captar mais imagens do que o seu sistema consegue processar por unidade de tempo. Então, ela vai armazenando, ela vai inserir isso numa fila. E aí, o seu microcontrolador vai consumindo as imagens da fila, e enquanto a própria câmera vai alimentando essa fila. Então, é uma forma de você correlacionar a comunicação assíncrona entre dois dispositivos. É sempre interessante ter a disponibilidade de uma FIFO. Então, Tá? para a gente seria mais útil. Para vídeos, a FIFO é interessante. Para imagens estáticas, não é necessário. Depende, então, da aplicação que vocês vão querer. Mas aí, se for com vídeo, com FIFO, o nosso protocolo vai aumentar a complexidade também. Então, são os dois lados da moeda, né? eu acho que isso aqui ajuda. Tá, e aí eu coloquei a afinagem dela, com e sem FIFO. Aqui no próximo slide também. Tá. Bom, como a gente vai usar esse módulo aqui, que já tem o CMOS lá e tudo mais, a gente vai pegar no final essa figurinha mais da direita aqui, para poder fazer um conector e tudo mais, né? Mas eu acho que o maior desafio nosso vai ser programar isso aqui. Eu passei mais um material sobre a câmera, um implementation guide. Talvez tenha, pelo que eu estou vendo aqui, tem todos os comandos para que você possa trabalhar com ela, e isso aí dá trabalho. Isso aí não é uma coisa simples, não.
Nem acho que é TCC, é algo no nível de mestrado para mexer, porque vai demorar uns 2 anos para mexer com isso. E tem uma outra interface aqui, tem um outro site mostrando como é que o cara implementou os comandos em códigos para ler os dados da câmera, tá? Trabalhando como I2C. Sim. São esses os comandos aqui. Não sei porque ficou preto isso aqui. Era para ficar branco, mas vai entender. O SCCB init determina a condição inicial dos sinais de controle de interface. SCCB start inicia a comunicação. O stop finaliza. O SCCB read byte faz leitura de um byte. O write byte escreve byte. Mas tem um protocolo associado ao I2C. Sim. Então, por exemplo, para você iniciar, geralmente, cada sistema I2C funciona de um jeito diferente. Para você iniciar a comunicação, você tem que mandar um valor para a linha I2C para poder iniciar o processo. Então, a gente vai ter que pegar isso aí, porque como a gente não tem a biblioteca de alto nível, a gente vai ter que implementar a biblioteca de baixo nível. E assim, I2C, cara, é um saco, viu? Eu já implementei comunicação I2C em baixo nível. Então, eu falo para você que é meio chato. Mas se tiver a especificação dos bytes que você coloca, tá? Porque aqui está colocando em alto nível, esse SCCB init, SCCB start aqui, está em alto nível. A gente precisa depois decodificar isso para baixo nível. Utilizando as bibliotecas de I2C da plataforma que a gente for trabalhar, seja ela em microchip, seja ela em STM. Tá. Mas, enfim, a gente vai fazendo isso por partes, né? Tá. Vamos lá, Jack. Tem esse exemplo também. O cara implementou usando uma plataforma LPCX Expresso, ARM Cortex M3 de 32 bits. Tá? Esse foi o hardware que ele usou para ler a câmera e também usou um FTDI em 3.3 volts. Bom, isso aqui é legal. Tá? E tem no Philip Flop. Se tem no Philip Flop, ele colocou isso no Arduino, quer ver? Não, com certeza o Arduino já tem biblioteca pronta disso. O problema é que a gente, inicialmente, não iria usar o Arduino. Agora, se a gente pegar um Arduino Mega de 32 bits com capacidade de processamento mais alta, aí a gente usa todas as bibliotecas que existem para Arduino também. É outra opção. Todos esses módulos que eu encontrei, eles estão em Arduino Uno, Arduino Mega. Por que não seria viável a gente usar? Não, dá para usar, sem nenhum problema. O que eu nunca vi no Arduino é um periférico chamado de módulo de medição de encoder em quadratura. É um hardware, periférico em hardware do microcontrolador, que já lida com as informações de motores. Agora, você pode implementar isso via software também. Só que aí você está roubando processamento da CPU para poder lidar com isso. Mas, enfim, é aquele negócio. É o que for, é o que for mais fácil para a gente poder desenvolver, mas que atinge um limite de desempenho mínimo, que a gente tem que especificar qual que é. Tá? Porque a ideia de você ter vários periféricos é que você retira do processador a tarefa de executar aquela ação. Por exemplo, quando você vai fazer a medição de posição angular de um motor, ou velocidade que seja, você tem que estar contando a quantidade de pulsos que vem por um pino do microcontrolador e fazendo uma conta matemática para poder identificar ou a velocidade ou a posição angular. Agora, para fazer essa conta matemática, você sempre precisa de uma base de tempo para poder, por exemplo, pegar a velocidade.
você também precisa ficar olhando toda hora para o pino para saber se chegou sinal ou não. Aí o que você faz? Você trabalha com interrupção de hardware. Só que a interrupção de hardware ela interrompe a operação do núcleo de processamento. Se você estiver rodando uma malha de controle ali, por exemplo, ela vai ser interrompida. Aí o seu determinismo, todo o seu projeto de controle digital cai por terra. Então, na maioria dos casos, os microcontroladores eles têm um módulo em separado, que seria esse módulo de encoder em quadratura, para poder executar todo esse processo de medir a velocidade e posição angular do motor. Aí você não fica interrompendo o núcleo de processamento, né? Então, se conseguir achar um Arduino aí que tenha esse módulo, aí a vida resolve. E o que a gente pode colocar é um chip do Arduino Mega na placa, sabe? Também dá para fazer isso. Só para fazer isso, só para trabalhar com a câmera. Pode ser também, pode ser um chip também para poder trabalhar exclusivamente com a questão do motor. Aí você trabalha com uma arquitetura de multiprocessamento distribuído. Só que aí você tem que fazer a comunicação entre os vários módulos. Eu achei um documento da Microchip aqui, estou jogando para cá, que explica o que é o módulo de interface de encoder em quadratura. Vocês terem uma noção de como é que isso funciona, o que é que ele consegue fazer. Depois vocês dão uma lidinha aí. Se tiver alguma coisa parecida no Arduino, melhor. Se não, faz vários microcontroladores, cada um com um objetivo diferente. E aí depois envia toda a informação para o microcontrolador principal. Perfeito. Bem, Giancarlo, o que falta? Por último aqui, o LDR. É o mais básico de todos. Isso aí, uma entrada analógica mata ele, sem problema. É isso. O restante são tópicos à parte. O receptor, Jean, eu não lembro como que a gente ficou decidido sobre ele. Não, a gente decidiu que não vai colocar agora, não. Certo. Aí tem que definir bateria, processador e depois bateria. Certo. Vão ter saídas de LEDs para visualização do usuário, sabe? Colocar 3 LEDs lá, vermelho, verde e azul. Dependendo como eles piscam, você sabe que problema que deu. Isso. Acabou. Ótimo. Bem, então vamos partir do seguinte, procura um Arduino que tem esses elementos que a gente falou aí agora. Se achar que, pelo visto, vocês já tem mais experiência com Arduino, a gente vai em cima de Arduino. Se não achar, aí a gente procura outras opções. Bem, eu passei outras implementações com PIC aí, e os códigos utilizados. De qualquer forma, essa parte da câmera ela não é simples, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. As reuniões ficaram quintas-feiras, 4h40 e 5h10, tá? Tanto eu quanto o Fins devemos participar das duas. 4h40 do Atabot e 5h10 da tarde da impressora 3D. Então, de minha parte, eu gostaria de falar que é muito bom trabalhar com alunos tão engajados quanto vocês. O FIOC já elogiou vocês e espero que isso esteja ajudando na formação e complementando todo o ensino que está sendo passado já pela faculdade. Fins, tem as suas considerações finais aí? Tá. De todos os trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui, eu acho que o mais desafiador vai ser esse do Atabot aí, tá? A gente vai ter que desenvolver ele por partes e com calma. Precisamos fechar a plataforma. Se vai ser via Arduino. Ponto principal, ponto positivo, é que a gente tem muita plaquinha pronta para facilitar a nossa vida, tem muita biblioteca pronta. Principal ponto negativo é que não existem muitos Arduinos
com a característica de um DSP, um Digital Signal Processor. E módulos como, por exemplo, este encoder em quadratura, são módulos que geralmente aparecem em DSPs. Tá? A alternativa para isso é a gente fazer vários Arduinos executando as tarefas de maneira descentralizada. Um Arduino dedicado a instrumentar os motores, e depois ele comunicar com um Arduino central fornecendo as informações desses motores. Tá? O módulo ESP32 já tem essa característica, porque tem um processador interno que faz toda a questão da comunicação, e por aí vai. Talvez essa seja a solução mais interessante. Agora, a questão é, vocês, alunos, vocês têm experiência com Arduino? Básica. Tá, mas pelo menos tem alguma experiência, né? Vamos perguntar, se vocês... Não é novo. Hã? Não é novo pra gente. Beleza, então. Então, se eu falar assim, ó, qual é a experiência com microcomputadores que vocês têm? Vocês vão falar Arduino, nenhuma outra. Isso. Então, beleza, vamos seguir Arduino, então. Agora, Jean, se a gente vai seguir Arduino, a sua expectativa de 10 centímetros cai por terra, tá? Porque você só vai ter placa pronta, aí nós vamos ter que sair empilhando um bando de placa. Então, você vai acabar com um cubo de placas ali. A minha expectativa é a seguinte, da conversa que a gente teve anterior, é que entre trabalhar com STM32 e trabalhar com PIC, você conhecia PIC e recomendava usar PIC. Se for para usar placa Arduino, eu prefiro criar minha placa e colocar o chip Arduino nela, do que usar a placa do Arduino. É o que eu espero que aconteça, tá? Pode. Agora vem a pergunta, quantos de vocês têm experiência em um software de CAD com métricas muito pequenas? Só você. Métricas SMD. Esse é o principal ponto. Não é fácil projetar uma placa aonde você tem trilhas com espessura de 0,2, 0,3 milímetros. Porque a métrica que você tem nos Arduinos, o MEG e companhia, é para soquete TQFP, distância entre pinos de 0,2 milímetros. E aí, eu vou fazer a placa no Proteus. Esquece, o Proteus não te dá capacidade para desenvolver uma placa dessa. O software de CAD que você tem que utilizar em eletrônica para desenvolver uma placa dessa chama-se Altium. Altium Designer. E a Altium ela tem um programa deixa eu até colocar aqui, acadêmico, para você baixar o Altium e usar ele licenciado, full, enquanto você for aluno da universidade. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu tenho o link aqui do programa acadêmico. Mas, Finzi, quanto à experiência, eu não sei, Giancarlo, mas eu acho que o ESP e o Arduino acho que é no mesmo nível, você não acha, não? O ESP? Como assim? Não entendi. É porque você perguntou da experiência. Qual que é o nível de experiência que tem com o Arduino, que tem com o ESP, que tem com outros? Eu acho que com o ESP a gente tem até o mesmo nível de experiência. É básico. ESP não, STM, você quer dizer? Não, a família ESP, ESP32. É porque o ESP32, ele é um módulo para fazer comunicação sem fio, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Ele tem um microcontrolador mais o rádio. O microcontrolador que tem dentro do ESP, ele é um STM, na grande maioria dos casos, um STM ARM, alguma coisa assim. Então, vocês tiveram alguma disciplina onde vocês trabalharam com o módulo ESP32, é isso? Não, eles trabalharam comigo com Arduino, que eu saiba. STM32 tinha, mas não tem mais. Tem, mas acabou. Tá, então a gente precisa bater o martelo isso aí, sobre o que a gente vai fazer. Porque uma coisa é o microcontrolador, é a unidade de processamento central que a gente vai fazer. A outra coisa são os periféricos. O ESP32 ele é um periférico para comunicação sem fio. Ele tem o seu microcontrolador, porque lá ele tem toda a pilha de protocolos de comunicação,
seja Bluetooth e ou Wi-Fi, baseado, esse Wi-Fi que a gente tem aí, e 3E802.11, né? E outros periféricos que a gente está discutindo. Então, precisamos fechar isso aí com calma. Agora, se for para poder desenvolver alguma coisa em STM32, núcleo de processamento STM32, aí você esquece todas as bibliotecas Arduino, porque nós vamos criar uma nova arquitetura. Nós vamos trabalhar em cima de uma nova arquitetura. Eu estava querendo que você nos orientasse se não seria melhor usar um PIC, tá? Então, aí é a questão da curva de aprendizado. A gente vai ter que partir do zero com o PIC para poder aprender a arquitetura. Aí, depois que aprender a arquitetura, vai ter que aprender a programação, aprender dele, porque na programação dele não é falar assim, eu preciso aprender linguagem C, eu já sei linguagem C. Não. Você precisa aprender a arquitetura de programação dele, que é diferente. Que, por exemplo, Arduino, você dá lá init Arduino, acabou. Microchip PIC não tem isso, cara. Você vai lá e vai começar a escovar bit por bit. É programação na bruta. STM. O que eu posso dizer é o seguinte: já é uma melhora a gente não comprar a plaquinha pronta, fazer a nossa placa e colocar o chip Arduino lá. A gente já está dando um passo. Beleza. Aí, se a gente tem fazer isso, e mais a gente vai fazer um Atabote que a grande maioria dos estudantes vai saber programar, sabe? E de maneira prática. Pode não dar para... Não sei se vai dar para trabalhar com a questão da imagem, do jeito que a gente quer, mas eu acho que dá perfeitamente para a gente trabalhar e fazer as comunicações tipo I2C, colocar um servidor externo para processar a imagem, sabe? Se tiver comunicação, processa fora, senão ele trabalha sem essas informações. Dá para fazer isso sim. Entendi. Gente, a gente já extrapolou o horário em 1 hora. Então, só falar que deve estar sendo contratada a FAO hoje para o nosso projeto. A partir de segunda-feira, se Deus quiser, já conseguimos fazer as contas, tá? Agradecer a presença de todos. Se alguém tiver mais algo importante a falar, por gentileza, é o momento. Estou parando a gravação, gente.